Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 2. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar sobre os sábios do Oriente. Nessa série de mensagens sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus, eu tenho procurado colocar o nome da mensagem com a epígrafe do texto, justamente para que, se alguém entrar no YouTube e pesquisar sobre aquele capítulo, a pessoa vai encontrar ali a mensagem, tendo em vista que as nossas pregações aqui têm o principal objetivo explicar o texto e se debruçar no texto. Então, é até mesmo uma forma das pessoas encontrarem. Às vezes a pessoa leu, não entendeu alguma coisa, então por isso que eu coloco o nome da epígrafe. Embora aí na sua Bíblia está escrito os magos do Oriente. Quantos estão escritos assim, os magos do Oriente? Magos. E aí eu te pergunto, o que é mago? Será que está certo essa epígrafe? Então, eu quando comecei a estudar a Bíblia, eu achava estranho essa expressão, os magos. Mas hoje nós vamos entender o que isso significa e por que eu coloquei ali os sábios do Oriente. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Acho que é a terceira mensagem. Na primeira nós falamos sobre quem é Jesus. A segunda nós falamos sobre o nascimento de Jesus, aliás, a genealogia. Eu acho que é a quarta, né, Tiago? Acho que é, por aí. Enfim, e hoje nós vamos falar ainda falando sobre a primeira fase da vida de Jesus, ali no seu nascimento, especificamente hoje sobre o dia em si que ele nasceu e, digamos assim, a primeira fase ali da sua vida, na sua infância. E vamos ler, eu vou ler os versículos e vamos explicando aos poucos. Mateus 2, versículo 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente vieram a Jerusalém. Vamos dar uma pausa nesse versículo. Em primeiro lugar, já explicando aqui a expressão magos. O que significa mago? Na nossa cultura atual, quando se usa a expressão mago, logo se tem a ideia de bruxo, de feiticeiro, de algo relacionado a isso. Mas, naquele tempo, os magos nada mais eram do que cientistas, do que pessoas que estudavam as estrelas. Eles conseguiam entender quando mudava uma época, quando ia entrar outra. Eles estudavam a ciência, os livros. Eles eram os conselheiros do rei. Quando você vê alguma série, algum filme histórico, você vê que o rei, daquele tempo, ele sempre tinha homens que o aconselhavam, que eram, eram também cientistas, filósofos, que aconselhavam ele. E esses homens, eles estudavam assuntos diversos, justamente para que, quando o rei tivesse uma dúvida, esses homens seriam aqueles que iriam o auxiliar. E, naquele tempo, se usava a palavra mago, que poderia simbolizar um feiticeiro ou algo do tipo, mas não necessariamente significava isso. Então, mago, nos tempos bíblicos, significava um estudioso, um homem sábio, alguém que estudava assuntos diversos. Eram homens importantes, homens que tinham conhecimento e geralmente tinham uma boa condição social. Eram como se fosse a elite intelectual daquele tempo, essa expressão mago. Então é por isso que em algumas Bíblias, a NVI e em algumas outras, ao invés de usar a palavra mago, é usada a palavra sábio. Algumas pessoas até falam que eram os reis do Oriente, mas isso não tem base bíblica, tá? Não tem nada que evidencie que eles eram reis. Eles eram homens sábios. E aí, nós vemos aí que a Bíblia nos dá uma localização geográfica. E eu quero trazer aqui para os irmãos, porque nós vamos, ao longo dessa série, buscar entender aqui como foi a jornada do Senhor Jesus. Aí diz que, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Então, eu coloquei ali um mapazinho, ali onde está colorido, verde, roxo, amarelo e rosa, enfim, você sabe que homens só conhecem as cores primárias, né? Para as mulheres sabem que é outras cores ali. Ali é a região de Israel naquela época. Então, lá em cima nós temos a Galileia,
Aqui no meio, em amarelo, nós temos Samaria, aqui embaixo, em vermelho, Judeia, e lá em cima, Decápolis. Aquela era a região onde aconteceu ali toda a história do Evangelho. Nós vamos perceber que a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Então, aqui embaixo, ó, ali onde está Belém da Judeia, está escrito ali, ó, Jerusalém, e próximo de Jerusalém, questão de 8 a 10 quilômetros, é onde estava Belém. Era cerca de 2 a 3 horas aí você caminhando. Então foi ali que Jesus nasceu. Porém, se os irmãos se atentarem para as mensagens anteriores, nós vamos ver que José e Maria, eles moravam lá em cima, em Nazaré. Então lá em cima é onde eles moravam, por isso que chama o Nazareno. Então, é lá que eles moravam, porém, devido à necessidade, quando Jesus foi nascer, teve a necessidade, quando a Maria estava grávida, deles descerem para Belém, que era a terra de José, para fazerem lá um alistamento, uma contagem. E quando eles chegam lá em Belém, Maria, então, ela tem as dores de parto, Jesus nasce em Belém, e é por isso que fala aí, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Eu quero que os irmãos abram comigo em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Geralmente nós estamos focando mais em Mateus, mas eu queria fazer essa observação aqui, porque, como eu disse, Mateus ele descreve o nascimento de Jesus de uma forma bem objetiva. Lucas é mais detalhista, e eu queria trazer um detalhe que eu acho importante. No versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, Maria, José, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, quando José e Maria chegaram em Belém para o compromisso que eles tinham ali, não havia hotel, não havia lugar para eles ficarem, e eles ficam aqui em um local muito simples. Nós não podemos dizer ao certo que local foi esse. Você vê em alguns teatros, filmes, que eles estavam numa caverna, onde ficavam ali alguns animais. Pode ser que tenha sido, mas a Bíblia não diz. Pode ser que eles ficaram tipo em um estábulo, um local onde ficavam ali animais. É uma hipótese também. Há outra hipótese, que eles estavam numa casa. Porque naquela época também tinha o costume, em algumas famílias, que eles, embaixo da casa, ficavam os animais e em cima ficava a família. Então, nós não sabemos que local foi que Maria deu à luz ao Senhor Jesus. Mas nós sabemos que era um local muito simples. E daqui a pouco nós vamos entender melhor. O versículo 8 diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora presta atenção. Lá na série que nós estamos falando sobre Davi, nós sabemos que quando Deus chamou, o profeta Samuel falou: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Pegue o teu vaso de azeite e vá até a casa de Jessé, o belemita, porque lá dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Então, o profeta Samuel vai até Belém, que era a terra de Davi. Então aqui a Bíblia diz que, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Então, era o cumprimento de uma profecia, pois a Bíblia, lá atrás, o profeta tinha dito que o Messias nasceria em Belém, que era um local extremamente simples, muito pequeno, mas tinha essa questão histórica de que Davi nasceu em Belém. E Jesus, como descendente de Davi, ele também nasce em Belém. Então, tinha também esse trabalhar de Deus e era o cumprimento de uma profecia. Agora veja, versículo 12: E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante,
apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu coloquei ali uma imagem fictícia para exemplificar. Naquela época, os pastores de ovelha, muitas vezes eles tinham que dormir, quase sempre, muitas vezes não, eles dormiam no local aberto, para cuidar das ovelhas, porque às vezes eles tinham que ir atrás de pastos para as ovelhas, e às vezes não dava tempo deles voltarem para suas casas, então eles dormiam no aberto, e aqueles pastores estavam ali, naquela noite, eram homens extremamente simples, tendo em vista que o trabalho de pastor era um dos piores trabalhos que tinha naquela época, era um trabalho pesado, difícil, ninguém queria ser pastor, porque era um trabalho que exigia dedicação integral. Eles estavam lá com as ovelhas, o anjo do Senhor apareceu para eles e falou: olha, hoje nasceu o Messias, lá em Belém, cidade de Davi. E quando o anjo acabou de falar essa palavra, eles viram os céus abertos e os anjos do Senhor, milhares de anjos louvando ao Senhor. Agora imagine que coisa maravilhosa, meu amado, que visão tremenda. E tudo isso daqui, eu quero que você entenda, não é uma história, uma ficção, é a realidade daquilo que aconteceu. Então eles tiveram essa visão e agora eles vão até o local onde Jesus nasce, e ali eles encontram. E foi mais ou menos algo daquele tipo. Às vezes nós vemos teatros, a manjedoura, o local, tudo bonito, mas provavelmente não era não, meu amado. Era um local extremamente simples. A manjedoura era o que nós chamamos hoje de coxo, onde você coloca ali a comida para o animal. Naquela época poderia ser feito de pedra, de madeira. Então, é onde colocava comida ali para os animais comerem. José e Maria colocaram ali palha, e o Senhor Jesus foi colocado ali. Veja que coisa maravilhosa, amado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele nasce em uma situação totalmente simples e é colocado em uma manjedoura, e ali está Maria, José, o Senhor Jesus e os pastores, de uma forma simbólica para os irmãos entenderem. Então, o dia do nascimento de Jesus foi assim. No versículo 15 diz: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. Então, essa questão da manjedoura, ela é reforçada aqui várias vezes para demonstrar a simplicidade do contexto onde o Senhor Jesus nasceu. Agora, continuando. Voltamos lá agora para Mateus capítulo 2. Por que eu li e falei a história lá dos pastores? Para os irmãos entenderem aqui a linha do tempo. O dia que Jesus nasceu, as primeiras pessoas a visitarem ele foram os pastores. No dia que nasceu, o anjo do Senhor avisou esses pastores e eles foram até lá e viram Jesus em uma manjedoura. Agora, a história que nós iremos meditar hoje, os sábios do Oriente, já não foi no primeiro dia, já foi alguns dias depois, talvez até alguns meses depois. Nós não sabemos ao certo qual foi esse tempo. Vamos continuar então. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então veja bem, os pastores, eles vieram e chegando lá em Jerusalém, que era o centro, a cidade mais importante de Israel naquela época, uma das cidades mais importantes do mundo, ainda é. Então eles vão até Jerusalém e perguntam para Herodes, para o rei: onde que está aquele que nasceu rei dos judeus? Ele foi perguntar isso lá em Jerusalém. Eles não sabiam, eles estavam seguindo a estrela e provavelmente eles chegaram ali próximo de Jerusalém, tendo em vista que Belém era do lado de Jerusalém. Agora veja, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, quando Herodes recebe essa informação, olha,
nasceu o rei dos judeus. Nós viemos aqui para adorá-lo. Onde que ele está? E aí Herodes vai perguntar para os sábios, para os escribas, os saduceus, para aqueles que tinham conhecimento da lei. Viu, onde que está escrito que vai nascer o Messias? E eles falaram, olha, está escrito que o Messias nascerá em Belém. Ele vai nascer ali. E agora continua, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, olha só agora aqui, entrando na casa. Então perceba que aqui não era mais o local onde Jesus tinha nascido, que foi um local muito simples. Aqui já era uma casa. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, quando esses sábios chegam até a casa que Jesus estava, eles veem ali o menino e presenteiam ele com ouro, incenso e mirra, que eram coisas extremamente preciosas naquele tempo. E os irmãos vão entender o porquê que Deus enviou essa providência para José e Maria. O interessante, amados, é que a Bíblia diz, no versículo 11, eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui é uma base da nossa fé. É o tipo de coisa que você não pode ter dúvida, você tem que ter convicção. Jesus merece adoração, sim ou não? Ué, mas não é só Deus que merece adoração? Não é Deus que merece adoração? Somente a Deus adorarás? Os testemunhas vão bater lá na sua casa, falar isso. Por que você adora a Deus, irmão Joe? Ele vai bater na sua casa lá, irmã Laura. É só Deus que merece adoração. Vocês dão glória a Jesus na igreja, mas não tem que adorar Jesus. E aí o que você vai falar para eles? Em primeiro lugar, porque Jesus é Deus. Nós já falamos aqui, Jesus é Deus. Nós cremos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Trindade. São um, mas não são a mesma pessoa. Então, quando esses sábios chegam, eles adoram ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles, prostrando-se, o adoraram. Então, Jesus ele já recebe adoração desde ali, de quando é uma criancinha. Então, é por isso que nós rendemos glória ao nome do Senhor Jesus. Outra coisa importante é que Herodes falou para eles, olha, vocês vão lá, encontrem o Messias, e depois vocês vêm e me avisam onde é que ele está, que eu também quero ir lá adorar ele. Mas ele não queria coisa nenhuma, ele queria outra coisa. E nós vamos ver agora, versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E nós vamos ver ali, então, que depois Herodes dá uma ordem para que sejam mortos todas as crianças abaixo de 2 anos que nasceram em Belém ou nas redondezas daquela localidade. E por que isso? Porque quando esses sábios falam, nasceu o rei dos judeus, Herodes se sente ameaçado, tendo em vista que ele era, entre aspas, o rei dos judeus naquele tempo. Então ele fala, não, rei aqui é só eu. E ele vai tentar matar o Senhor Jesus. E agora aqui para nós entendermos um pouco mais da geografia. Então eles estão ali, em Belém. Mas agora o anjo do Senhor aparece para José e diz, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. E o Egito está aqui embaixo, amados, do lado esquerdo, ali, Egito. Então ele sai ali da Judéia e vai para o Egito. Nós não sabemos em que local do Egito ele tenha ido. Pode ser que ele tenha ido lá para o meio do Egito, mas muitos acreditam que ele apenas atravessou a fronteira. Apenas atravessou a fronteira
Porque existia ali uma grande comunidade de judeus que ficavam ali na fronteira com Israel e o Egito. Outro ponto importante: Galileia, Samaria, Judéia eram regiões naquele tempo. Então Judéia era o sul, Galileia era o norte. Judéia era vista como o local mais importante, que tinha Jerusalém, o centro político, cultural, econômico. E Galileia era visto como um local mais distante, mais simples. Então tinha essa questão, de maneira que até durante o ministério de Jesus, um dos irmãos de Jesus falam para ele: olha, já que você é o Messias, vai pregar lá na Judéia, porque lá você vai ser mais famoso. Mas Jesus falou: não, tem que esperar o meu tempo. Então agora, José e Maria pegam Jesus, vão para o Egito, esperam ali algum tempo até que Herodes morre, e aí sim o Senhor avisa eles, e eles voltam para a sua terra. Mas o Senhor fala para eles: olha, não passem pela Judéia, porque o filho de Herodes estava lá ainda. Então agora eles vão lá para cima novamente e voltam para a terra. Versículo de número 21. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Numa cidade chamada... Onde Jesus nasceu? Onde ele cresceu? Muito bem, já aprendeu alguma coisa, já memorizou. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Agora presta atenção, essa profecia, sabe onde que ela está na Bíblia, amado? Onde os profetas dizem: ele será chamado Nazareno. Sabe onde ele está escrito? Nenhum lugar. Não está declaradamente na Bíblia essa profecia: ele será chamado Nazareno. Inclusive alguns falam aqui, está vendo aqui, a Bíblia errou, porque não tem essa profecia, onde diz que Jesus seria chamado de Nazareno. Mas qual que é a interpretação aqui? Mateus diz assim, ó: o que fora dito pelos profetas, o que fora dito pelos profetas, ou seja, ele não estava falando de uma profecia específica, ele estava falando de algo que os profetas avisaram, que é o quê? Que o Messias seria desprezado. O Messias seria desprezado. E quando as pessoas chamavam Jesus de Nazareno, era uma expressão depreciativa. Era uma forma de humilhar o mestre, porque Nazaré, Malemar, tinha menos de 500 pessoas. Era lá em cima, lá no norte, no local longe, desconhecido, um vilarejozinho pequenininho. É lá que Jesus cresceu. É por isso que alguém vai dizer: poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? Essa terra de ninguém, que lugar é esse? Mas foi lá que o Senhor Jesus nasceu. Então quando ele fala que ele será chamado Nazareno, não é porque existia uma única profecia que falava disso, embora alguns interpretem Isaías 11:1 como uma possível explicação para isso. Mas a interpretação aqui: ele será chamado Nazareno, é no sentido de que as pessoas iriam desprezar o Messias, que o Messias não ia vir e ia ser engrandecido logo de cara, ia ser colocado como rei, não, ele seria desprezado, e isso nós vemos em vários profetas. Muito bem, então agora, eu quero, partindo já para o final, uma vez que nós entendemos aqui a questão histórica, em primeiro lugar, o nascimento de Jesus revelou o que havia no coração dos homens. Diante dela, vemos 3 reações diferentes. Quando Jesus nasce e as pessoas são avisadas do seu nascimento, nós vemos aqui 3 reações: a reação de Herodes, a reação dos líderes religiosos, saduceus e escribas, e a reação dos sábios do Oriente e também dos pastores que estavam lá próximo. Cada um reagiu de uma forma diferente. Em primeiro lugar, Herodes. Herodes reagiu ao nascimento de Jesus com rejeição. Herodes reagiu com rejeição, pois não admitia outro rei além de si mesmo. Herodes era o rei.
quando ele ouve dizer, nasceu o rei dos judeus, ele diz, vou matá-lo, porque não pode existir outro rei, eu sou o único rei. E é por isso que ele tenta matar a Jesus, e ele rejeita Jesus. Trazendo para nós, muitas pessoas rejeitam a Jesus, justamente porque não admitem que exista outro rei além de si mesmo na sua vida. Muitas pessoas rejeitam a Jesus porque dizem assim, na minha vida mando eu, eu quero fazer a minha vontade, não faça a vontade de ninguém. Mas quando você é confrontado pelo Evangelho, onde Jesus diz, se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando a pessoa é confrontada pela realidade do Evangelho, de que quando você entrega a sua vida para Jesus, significa que não vive mais você, mas Cristo vive em mim, ou seja, não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor Jesus. Não é mais o que eu quero, mas é o que Ele quer. Não é mais para a minha glória, mas é para a glória de Deus. Muitas vezes a pessoa não quer, ela não quer viver essa realidade, e ela prefere rejeitar a Jesus, porque não aceita outro rei além de si em sua própria vida. Herodes fez isso. Herodes rejeitou a Jesus e tentou matar a Jesus, porque ele não aceitava um outro rei além de si. Eu te pergunto, será que nós não estamos agindo assim? Será que muitas vezes nós também idolatramos a nossa própria vontade, o nosso eu, o nosso querer, e muitas vezes viramos as costas para a vontade de Deus, para o querer de Deus, porque a nossa vontade sempre é colocada à frente. Mas eu quero te dizer que enquanto você for o próprio rei da sua vida, você não vai conseguir se aprofundar e ter uma verdadeira comunhão com Deus. Se nós queremos nos aproximar de Deus, amados, é necessário nós negarmos o nosso eu, nós negarmos a nossa própria vontade. Como disse João Batista, que eu diminua e que Ele cresça. Então Jesus deve ser o rei em nossas vidas. Segundo, nós vemos a reação dos líderes religiosos, que reagiram ao nascimento de Jesus com indiferença. Eles agiram com indiferença, pois conheciam a verdade, mas não deram um passo em direção a ela. Quando os sábios do Oriente chegam a Jerusalém e perguntam, onde que está o rei dos judeus, para que nós possamos adorá-lo? Olha que notícia, olha que coisa maravilhosa você saber que o Messias prometido nasceu. Herodes pergunta para eles, olha, onde que está escrito? Eles nem pesquisam, eles já sabiam de cabeça, eles eram doutores na palavra. Eles falam, a Bíblia diz, a palavra diz que ele vai nascer em Belém. Ou seja, eles têm essa informação. E agora, os sábios vão até Belém, mas os líderes religiosos não vão. Sabe o que é interessante? É que a distância entre Belém e Jerusalém, onde eles estavam, era cerca de 10 quilômetros. Em questão de 3 horas, 4, 5 horas, em meio período, eles conseguiriam chegar lá. Mas eles não tiveram o mínimo interesse de ir conferir se verdadeiramente era o Messias que havia nascido. Ou seja, eles ficaram indiferentes. E essa é uma reação que muitas vezes nós também temos, indiferença. Indiferença quando nós privilegiamos várias coisas em nossas vidas, demonstramos interesse por vários assuntos, colocamos a nossa energia em vários lugares, mas não colocamos um pingo de energia, de atenção, de dedicação em nossa comunhão com o Senhor Jesus, em servir a Deus. Nós tratamos as coisas de Deus com indiferença. E a indiferença ela é algo terrível, porque às vezes o indiferente, ele conhece a verdade. Esses líderes, os saduceus, os escribas, eles conheciam a verdade. Quando estão ouvindo, digam amém. Eles conheciam a verdade, meu amado. De maneira que quando perguntam onde que vai nascer o Messias, eles nem pesquisam. Eles falam, vai nascer em Belém.
conheciam a verdade, como muitos de nós conhecemos a verdade. Quando eu falo conhecer a verdade, eu não estou falando que você tem que ser um teólogo, que você tem que saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não, conhecer a verdade é quando você sabe pelo menos o básico, que é o quê? Que nós somos pecadores, que Jesus morreu para perdoar e salvar os nossos pecados, e que um dia todos nós iremos ser julgados por Deus, que o juízo final existe. Todos nós sabemos da realidade do céu e do inferno, esse é o básico. Então, quando eu sei a verdade, e mesmo assim eu fico indiferente às coisas de Deus, eu estou me comportando como aqueles homens, a indiferença. Olha, não me importo com isso. Ah, mas você crê em Deus? Creio em Jesus, creio em Deus, mas eu vivo como se não acreditasse. A minha vida é como se não acreditasse, é indiferença. Eu sei que existe, mas eu não dou um passo sequer em direção à vontade de Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu não dou um passo sequer em direção a ela. Eu vivo a minha vida do meu jeito, fazendo as minhas próprias vontades. E Deus está lá. Eu sei que Ele existe, eu sei que a Bíblia existe, mas a minha vida eu faço da maneira que eu quero. Eles agiram com indiferença. E terceiro, os sábios do Oriente reagiram ao nascimento de Jesus com adoração. Eles reagiram com adoração, pois viajaram por dias para encontrar o verdadeiro rei. Eu coloquei ali dias, mas provavelmente foram semanas que esses homens viajaram. Sabe o que é interessante? Esses sábios do Oriente, provavelmente, eles não eram, entre aspas, crentes. Eles não eram judeus. Eles eram gentios. Trazendo para o nosso contexto, é como se esses homens nem crentes fossem, nem acreditassem. Mas quando eles ouvem a boas novas, quando eles ouvem a boa notícia, quando eles ouvem o Evangelho, nasceu o Rei dos Judeus, eles fazem o que está ao alcance deles para ir ver o Rei dos Judeus e prestar a sua adoração, e prestar o seu louvor ao Messias. Ou seja, eles reagiram ao nascimento de Jesus com adoração e com obediência. E esse deve ser o nosso comportamento diante da realidade do Evangelho. Nós temos que prestar ao Senhor Jesus a nossa adoração, a nossa obediência, a nossa reverência, a nossa devoção. Eles viajaram por dias, ou seja, eles estavam dispostos a fazer um sacrifício pessoal. Da mesma maneira nós, muitas vezes teremos que sair da nossa zona de conforto para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós teremos que renunciar a algo para fazer a vontade de Deus, mas nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito. E para finalizar, que reconheçamos Jesus como o verdadeiro Rei e lhe entreguemos aquilo que temos de mais precioso, a nossa própria vida. Aqueles homens entregaram para Jesus os presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro principalmente foi muito útil, principalmente porque José e Maria tiveram que fugir para o Egito. E muito possivelmente esse ouro que eles receberam foi uma provisão para que eles pudessem viver aquele período. Então foi uma providência de Deus. Agora, hoje, o que nós podemos oferecer para Jesus? O que Jesus quer de nós, meu amado, não é ouro, não é incenso, não é mirra. O que Ele quer de nós é a nossa vida por completo. Ele quer uma entrega completa. E por isso, todos os dias, nós temos que nos lembrarmos e reforçarmos que a nossa vida é dele. Eu te convido nessa manhã a renovar a sua aliança com Deus. Ou se você está ouvindo essa palavra e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, entregue a sua vida para Jesus. Muitas pessoas querem chegar diante de Jesus apenas para receber algo. Olha, quando algo dá errado em minha vida, quando a enfermidade vier, quando vier a dificuldade financeira, quando meu casamento teve problemas, quando eu estou com problemas emocionais, aí eu vou na igreja, aí eu busco a Jesus, porque eu quero receber um milagre, eu quero receber uma bênção da parte de Deus, mas você está se conectando com Deus da forma errada. Não que Deus não possa abençoar, mas o primeiro passo da nossa conexão com Deus não é chegar pedindo algo, mas é chegar entregando algo.
entregando a nossa própria vida, dizendo: Senhor, a minha vida é sua, me aceita, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, me salva, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. O primeiro passo da nossa comunhão com Deus é entregar a nossa vida. Então que nós possamos aprender a não reagir como Herodes, que não aceitou um outro rei, a não reagir como os líderes religiosos, que ficaram no comodismo e não deram um passo sequer em direção à vontade de Deus, mas que nós possamos agir como esses sábios e como os pastores, que fizeram o que eles poderiam fazer, o que estava ao seu alcance, para encontrar o Salvador e oferecer a Ele a sua adoração. Amém.